Não tem receita de bolo para o sucesso, mas estudar atitudes de pessoas comuns que alcançaram o sucesso vai inspirar você. Por isso, segue a linha. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na Jornada Mais Prosperidade. Aqui em 3 aulas eu te mostro como você pode impulsionar o seu negócio do início até o sucesso. Eu sou Arthur e hoje nós vamos ver de maneira prática as atitudes que levaram pessoas comuns a conquistarem o sucesso nas suas vidas. Uma prosperidade ampla que compreende seu trabalho, suas relações afetivas, pessoais e, claro, a sua independência financeira. No final, eu vou compilar essas lições em 5 atitudes das pessoas comuns que conquistaram o sucesso. Por isso, se liga aqui. Para chegarmos lá, precisamos compreender que as pessoas de sucesso têm características semelhantes. E isso não sou eu que estou dizendo. Veja esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, por exemplo. Ele identifica as características de pessoas comuns que chegaram ao sucesso com persistência, resiliência e, claro, trabalho árduo. Mas não apenas isso, tem muito mais. Bom, o sucesso é democrático. É para qualquer pessoa, mas nem sempre o sucesso é gentil. Em vez de escolhidos do destino, ele prefere recompensar aqueles que batalham com determinação e uma pitada de ousadia. Não estamos falando de gênios ou donos de grandes fortunas de berço, mas de gente comum que com persistência, resiliência e muito trabalho árduo fez seu próprio caminho até o topo. Eu sou Juscetti Maria Panição, sou diretora financeira e administrativa da Demelo Organizações Contábeis, Bento Gonçalves RS. Bom, foi através de um cliente nosso que já estava fazendo o trabalho do método contigo, né? Ele falou muito bem de ti, ficamos interessados, começou a fazer o trabalho. Sim, todas que foram feitas aqui na nossa empresa, no nosso escritório, eu participei. Era falta de conhecimento que o Arthur existia, só isso, né? Então, a partir daí que a gente descobriu ele está aqui com a gente. A verdade é na forma de como tu te apresenta, o teu jeito de colocar o teu conhecimento, a tua fala, o teu... Enfim, tu nos cativou, né? Então, é isso que é importante. Eu acho que, às vezes, a gente fica meio adormecido, meio pensando que não tem certas habilidades, mas quando alguém trabalha e descobre que tu é capaz. Então, assim, eu, particularmente, estou me sentindo diferente, com mais capacidade, mais confiança nas atitudes, nas decisões. Através do método vai ficar bem mais fácil, porque precisamos de ajuda e essa ajuda está vindo através do Arthur, do método, dos métodos e do método, né, que ele está aplicando aqui para nós e só a gente vê assim mais facilidade, motivou as nossas ambições, o nosso trabalho e até para ampliar mais clientela, mais trabalhos diferentes, enfim, é uma série de coisas que está mudando. Até os próprios colaboradores estão vendo com bons olhos e isso nos faz assim acreditar que estamos no caminho certo. Quase sempre pensam que quando falam em prosperidade é só crescer financeiramente, mas não é só isso. A prosperidade ela tem um sentido amplo e ela se estende não só no trabalho, mas na vida pessoal de cada um. E porque é difícil separar uma coisa da outra, então somos um todo e trabalhando o método, trabalhando a prosperidade, a gente aprende a ter mais confiança até nos relacionamentos das pessoas, com amigos, familiares, a gente passa a agir diferente, a aprender o que não se deve, ter certas atitudes e a gente coloca em prática isso e está ajudando bastante. Se tornar até não só um profissional melhor, mas uma pessoa, um ser humano melhor. É assim que eu vejo. Aconselho, claro, o ser humano tem que ser trabalhado também. Ninguém sabe tudo e nunca vai saber tudo. Então,
é uma forma de crescimento e de conhecimento pessoal e profissional. Vamos então conhecer alguns desses traços e quem os exemplificou de maneira brilhante e por vezes até mesmo cômica. Primeiro, a persistência, a arte de bater na porta até que ela ceda. Persistência é mais do que uma habilidade, é uma verdadeira arte. Pense em J.K. Rowling, a mente por trás de Harry Potter, que viu a sua obra rejeitada por 12 editoras antes de finalmente publicar o seu livro. Se ela tivesse desistido, Hogwarts talvez fosse apenas uma ideia esquecida. Mas Rowling sabia que persistir significava manter-se fiel ao propósito, não importava quantos obstáculos aparecessem. E se 12 editoras dissessem não, ela bateria na porta da 13ª. E foi exatamente o que aconteceu. Essa qualidade é como a força invisível dos heróis da vida real, que ao serem empurrados para baixo, usam a mesma força para saltar ainda mais alto. E sejamos sinceros, quem nunca quis ter a paciência e a teimosia de um Harry Potter da vida? Segundo, a resiliência. Ser um picolé no sol e ainda assim manter a forma. A resiliência é um tipo de superpoder que faz você se levantar, mesmo depois de tombar algumas vezes. O Elon Musk é um exemplo vivo de resiliência. Antes de seus foguetes atingirem o espaço, ele viu suas invenções explodirem literalmente. E o que ele fez? Investiu mais dinheiro, aprendeu com os erros e continuou tentando. O outro exemplo incrível é o da Oprah Winfrey. Ela enfrentou pobreza, abusos e várias rejeições antes de tornar uma das mulheres mais influentes do mundo. Resiliência é o que transforma um quase desistente em alguém que diz, pode vir que eu aguento. Terceiro, o trabalho árduo, o ingrediente que você não encontra no supermercado. Trabalho árduo é aquele tempero que você coloca em tudo, mesmo que a receita não peça. O Arnold Schwarzenegger talvez seja mais conhecido pelo seu papel como Exterminador do Futuro, mas antes de ser ator, ele era fisiculturista. E antes de ser fisiculturista, ele era um rapaz que acordava antes do sol nascer para malhar e depois trabalhava em um canteiro de obras o dia inteiro. Ele construiu cada vitória em cima do seu próprio suor. E a Sarah Blakely, criadora do Spanx, tinha um emprego comum vendendo máquinas de fax. Passava os dias lidando com as palavras não, não, não e as noites tentando criar um produto que as mulheres amariam. Hoje, ela é bilionária. O que a diferencia? Ela nunca acreditou que o trabalho duro fosse um sacrifício, mas sim uma construção. É isso que transforma alguém comum em alguém extraordinário. Quarto, a paciência, uma virtude rara, mas que rende bons frutos. Por trás de toda grande história de sucesso existe um mar de paciência. A Sarah Blakely esperou anos até que sua linha de roupas Spanx finalmente decolasse. Ela vendia de porta em porta com um sorriso no rosto, enquanto o seu sonho de ser uma inventora de sucesso estava em constante construção. Outro exemplo é o do Coronel Howie Davis Sanders, fundador do KFC. Ele tinha 65 anos quando começou a franquear o seu frango frito. Antes disso, passou anos viajando pelos Estados Unidos tentando vender sua receita sem nunca desanimar. Para ele, idade não era desculpa, mas sim um combustível extra. A paciência lhe trouxe um império que hoje é famoso em todo o mundo. Quinto, bom humor, porque o sucesso sem risos é um sucesso pela metade. Quem disse que o sucesso precisa ser levado a sério? Walt Disney, conhece? Perdeu empregos, quase faliu e foi demitido. Imagina você por falta de criatividade. E o que ele fez? Riu da situação e seguiu em frente. Se ele tivesse se levado a sério demais, talvez o Mickey Mouse nunca tivesse existido. Pessoas comuns que conquistam o sucesso conseguem ver a vida com leveza, mesmo nos piores momentos. Quando as coisas dão errado e em vez de desanimarem, elas riem, respiram fundo e recomeçam. Essa capacidade de rir dos próprios tropeços faz toda a diferença. Afinal, o sucesso de cara amarrada não tem graça, né? E aí, me conta, você gostou dessas histórias? Você fazia ideia delas? Agora, nós vamos falar sobre a mais importante ação para a conquista do sucesso: o poder do diagnóstico, a receita para encontrar o caminho do sucesso. E por que o diagnóstico é tão importante? Segue aqui comigo que eu vou te explicar por que o diagnóstico é tão importante. Imagine que você está tentando montar um quebra-cabeça, sabe? Aqueles quebra-cabeça. Só que sem a imagem final é um tanto desafiador, não é mesmo? Bom,
Estar no mundo dos negócios sem um diagnóstico preciso é como tentar encaixar peças do quebra-cabeça às cegas, sem entender onde está errando e o que precisa ser corrigido. Por isso, fazer um diagnóstico das suas atividades é essencial. É ele que revela o que está funcionando, o que está atrapalhando e para onde você precisa ir. Mas Arthur, por que eu preciso fazer um diagnóstico, Arthur? Primeiro, vamos desmistificar o que é o tal do diagnóstico. Ele nada mais é do que uma análise detalhada das atividades do seu negócio, dos processos e dos resultados. Ou seja, ele é uma olhada franca e sem rodeios para entender o que está dando certo e o que precisa de um ajustezinho. E convenhamos, todo negócio precisa disso. Até o mestre dos pastéis ali da esquina teria mais sucesso se soubesse que a clientela some aos sábados porque falta o molho especial. E o que eu ganho com isso, Arthur? Um bom diagnóstico traz clareza. Se você sabe exatamente onde está, fica muito mais fácil planejar a próxima etapa. Por exemplo, digamos que você tem um salão de beleza. Você percebe que, embora os horários estejam sempre lotados, o lucro não é tão alto. O diagnóstico pode revelar que talvez você esteja cobrando menos que o mercado, ou, quem sabe, usando produtos muito caros que não retornam um lucro. Outro exemplo. Imagina uma loja de roupas que tem alta rotatividade de clientes, mas também um índice de reclamação altíssimo. O diagnóstico poderia identificar que o problema é no atendimento e não na qualidade das roupas. E quando você ajusta esse detalhe, o sucesso fica bem mais próximo. Na metodologia do diagnóstico, não tem nada de receita de bolo. O processo do diagnóstico envolve várias etapas, como por exemplo, coletar os dados, analisar tendências, identificar os pontos fortes, os pontos fracos e sugerir as suas soluções. Cada negócio é único, então esqueça as fórmulas mágicas, é preciso adaptar cada análise ao seu contexto. Na Privacy Grow, por exemplo, sempre enfatizamos que não basta aplicar uma solução pronta. O diagnóstico precisa ser personalizado para que faça sentido. E agora veja esses exemplos de sucesso. Quem foi que fez o diagnóstico e mudou o jogo? Muitas empresas conhecidas alcançaram novos patamares após uma análise detalhada. Olha a Netflix, por exemplo. Antes de se tornar um gigante do streaming, fez uma análise para descobrir que o modelo de aluguel de DVDs não seria algo sustentável a longo prazo. Com o diagnóstico em mãos, mudaram completamente de estratégia e começaram a investir em conteúdo digital. Já o McDonald's percebeu, após um diagnóstico, que o foco deveria ser na rapidez e padronização. A partir daí, investir em treinamento e tecnologia. E hoje é difícil encontrar alguém que não conheça a experiência do McDonald's. Bom, agora eu acredito que você queira saber os passos rápidos de como fazer um diagnóstico, certo? Primeiro, colete os dados. A primeira coisa é obter números e informações sobre as suas operações. Depois, vendas, custos, feedback dos clientes, tudo isso é valioso. Analise as tendências. Compare os períodos diferentes e procure entender onde as coisas mudaram. Quais produtos venderam mais, quais têm menos retorno. Identifique as causas. Para cada problema identificado, busque entender o que é que está por trás disso. Muitas vezes, o que parece ser uma queda nas vendas é, na verdade, um reflexo de um atendimento que precisa ser melhorado. Implemente os ajustes. Com as causas em mãos, defina as ações que precisam ser implementadas. Pode ser uma mudança no atendimento, na qualidade do produto ou até uma nova estratégia de marketing. E monitore e ajuste. Um diagnóstico ele é um processo contínuo. Fique de olho nos resultados das ações implementadas e esteja sempre pronto para ajustar o que for necessário. Fez sentido para você? Você gostou? Achou muito resumido? Ok, então vamos detalhar um pouquinho mais. Como fazer o diagnóstico? O passo a passo para desvendar o mistério do seu negócio. Coleta de dados. A base do diagnóstico. Para começar, você precisa de dados concretos. Isso inclui informações sobre vendas, custos, fluxo de caixa, satisfação do cliente, entre outros. Pense no diagnóstico como uma investigação. Quanto mais dados tiver, mais pistas terá sobre o que está funcionando e o que não está. Se você tem uma padaria, por exemplo, colete números sobre os pães que mais vendem, os horários de pico e até itens que ficam encalhados.
Ah, e use ferramentas de análise financeira e relatórios de venda para garantir que todas as informações estejam disponíveis. Para ter uma ideia, existem softwares gratuitos para gestão financeira, como o Meu Dinheiro ou o Soulmate, por exemplo. E tem outros pagos, como o Conta Azul e o Zero Paper. Agora, analise as tendências e encontre padrões e pontos de melhoria. Com os dados na mão, é hora de mergulhar neles. Procure por tendências. Quais produtos têm uma alta demanda? Em quais períodos suas vendas aumentam ou diminuem? Se você é dono de um salão de beleza, por exemplo, pode perceber que todas as sextas e sábados são os dias mais movimentados, enquanto as segundas geralmente são mais calmos. Isso te ajuda a entender como distribuir a equipe ou até mesmo criar promoções para atrair clientes nos dias de menor movimento. Identifique as causas. O que é que está por trás dos problemas? Agora que você sabe o que está acontecendo, é hora de descobrir o porquê. Muitas vezes, o que parece ser um problema na superfície tem uma causa raiz que está lá mais profunda. Se o seu restaurante está com poucas vendas durante o almoço, talvez o problema não seja o preço, mas a localização ou até o cardápio. Pergunte-se, por que esse produto não vende tanto quanto os outros? Por que os clientes reclamam de X ou de Y? Para isso, não hesite em ouvir os seus clientes e colaboradores, pois eles oferecem uma perspectiva que os números sozinhos não mostram. Implemente ajustes. A hora de colocar a mão na massa. Com as causas bem identificadas, você agora tem as respostas para começar a agir. Se você percebeu que o atendimento está abaixo do esperado, talvez seja o momento de treinar melhor a sua equipe. Ou, se a análise mostrou que certos produtos têm uma margem maior de lucro, pode ser interessante investir mais neles. Faça um plano de ação com passos concretos. Se o diagnóstico mostrou que as suas redes sociais estão fracas, o ajuste pode ser começar a investir em anúncios pagos, por exemplo. Defina prazos e responsáveis para cada ação. É fundamental que todos saibam exatamente o que precisa fazer e quando. Monitore e ajuste. O diagnóstico, ele é um ciclo, não é uma solução única. Um diagnóstico não é um remédio que se toma uma vez e pronto. Após implementar as mudanças, é necessário acompanhar de perto os resultados. Monitore os indicadores de performance e esteja atento para identificar se os ajustes surtiram o efeito desejado. Se após algumas semanas você perceber que a nova estratégia ainda não deu o resultado esperado, ajuste novamente. O processo de diagnóstico é contínuo e exige acompanhamento. Essa é a chave para garantir que o seu negócio esteja sempre no caminho certo. Arthur, uma coisa é essa teorização toda, outra coisa é a vida real. Você pode estar pensando isso. Então, se liga na história da Valquíria. Ela sempre foi uma mulher determinada, mas como muitas pessoas, ela se via lutando para dar conta de tudo. Ela já trabalhava há alguns anos como manicure, atendendo clientes fiéis, mas não sentia que estava realmente progredindo. Valquíria queria mais do que apenas pagar os boletos. Ela queria independência financeira, tempo para estar com a família e, acima de tudo, queria se livrar do cansaço crônico que parecia ter se tornado parte do seu dia a dia. Foi uma conversa com a sua amiga Clara, que já tinha passado por uma transformação parecida, que ela soube da importância de fazer um diagnóstico do negócio. A Clara havia passado por altos e baixos, mas com a ajuda de um plano de ação, conseguiu transformar o seu salão em um verdadeiro sucesso. A Clara encorajou a buscar uma análise detalhada e ofereceu ajuda para dar os primeiros passos. Então a Valquíria decidiu que era a hora de sair da zona de conforto e aceitar o desafio de mudar. No começo, ela sentiu um frio na barriga só de pensar em encarar os números de frente. Afinal, ela tinha receio de descobrir que talvez o seu negócio não estivesse tão bem quanto ela imaginava. Mas com o apoio de Clara e com muita coragem, é claro, ela mergulhou de cabeça no diagnóstico. Ela começou coletando informações sobre o fluxo de caixa, analisando os produtos que mais vendia e descobrindo onde seu tempo era gasto. Descobriu, por exemplo, que a maior parte dos seus horas de trabalho ia para atividades administrativas, deixando pouco tempo para o que realmente importava, atender os clientes e cuidar do próprio bem-estar. A ficha caiu. A Valquíria não apenas recebeu um diagnóstico detalhado, mas também um plano de ação bem estruturado. Como toda heroína,
ela sabia que teria que encarar alguns percalços. O primeiro desafio foi cortar os gastos desnecessários. Ela percebeu que estava gastando muito em produtos caros que os clientes nem sempre valorizavam. Além disso, notou que os seus preços estavam abaixo do mercado, algo que ajustou imediatamente, ainda que uma pitada de insegurança. Afinal, será que os clientes vão continuar fiéis? E para sua surpresa, não só os clientes continuaram fiéis, mas também começaram a elogiá-la pela qualidade e pelo profissionalismo que passaram a notar de forma mais evidente. A Valquíria fez ainda outro ajuste importante. Passou a dedicar alguns dias da semana apenas para o atendimento e outros para as atividades administrativas. Com esses ajustes, a Valquíria começou a ver as mudanças não apenas no seu negócio, mas também na sua vida pessoal. Ela sentia que, finalmente, tinha conquistado algo mais do que dinheiro. Havia ganhado tempo e, principalmente, paz de espírito. E pela primeira vez, ela começou a sonhar mais alto. Pensou em abrir sua própria linha de esmaltes naturais, algo que sempre desejou, mas nunca tinha tido energia para planejar. Os momentos difíceis ainda surgiram, é claro, mas a Valquíria aprendeu que com um plano bem desenhado e revisões constantes, os obstáculos não pareciam mais intransponíveis. Ela se cercou de pessoas queridas e aprendeu a dividir algumas responsabilidades, permitindo-se até descansar nos finais de semana, coisa que antes era impensável. Após meses de dedicação, a Valquíria atingiu o equilíbrio que tanto almejava. Ela conseguiu não apenas estabilizar o seu negócio, mas também criar um ambiente de trabalho que não a consumia. O cansaço generalizado deu lugar a uma disposição renovada e a independência financeira que antes parecia distante, agora já era uma realidade. Valquíria estava no controle e pela primeira vez sentia que tinha feito as pazes com a sua rotina. E é claro, ela também agora é uma Clara na vida dos outros profissionais, inspirando-as a tomar as rédeas dos seus negócios. Valquíria encontrou sucesso e não apenas no sentido financeiro. Ela redescobriu o prazer de viver e de passar mais tempo com as pessoas que ama. E se você gostou da ideia de um diagnóstico, olha isso! Imagina que você está dirigindo rumo a um destino incrível, mas o GPS não atualiza as rotas. De repente, você se vê em uma rua sem saída. Parece frustrante, não é mesmo? Nos negócios é a mesma coisa. Um plano de ação é como um GPS do seu sucesso, mas ele só é eficaz se você revisá-lo regularmente e ajustar a rota sempre que necessário. Afinal, o mundo dos negócios é cheio de desvios e obstáculos, e investir em uma direção errada só te leva mais longe do que você deseja. Imagine o plano de ação como aquela receita de bolo de família que, embora deliciosa, precisa ser ajustado de vez em quando. Talvez seja necessário diminuir o açúcar ou adicionar um toque de canela. Da mesma forma, o seu plano precisa de revisões para se manter eficaz. Sem revisões, você corre o risco de ignorar novas oportunidades ou insistir em estratégias que não fazem sentido. Por exemplo, digamos que você tenha investido em uma nova campanha de marketing digital para o seu negócio de camisetas personalizadas. Nos primeiros dias os resultados foram animadores, mas depois de um tempo, as vendas começaram a cair. Se você revisa o seu plano de ação, pode descobrir que o público-alvo precisa ser ajustado ou que o canal de publicidade não está funcionando como esperado. Com ajustes, você reorienta os seus esforços e evita desperdícios. Vamos pensar na história de um dono de pizzaria, o Zeca, que decidiu criar um menu de pizzas vegana para atrair os novos clientes. Olha, o plano parecia infalível, afinal a demanda por opções veganas está crescendo. Mas, após 3 meses, as vendas ainda não haviam decolado. O que ele fez? Ele vai revisar o plano. Ao investigar, o Zeca descobre que o problema não era o conceito, mas a comunicação. Ele estava anunciando o menu apenas dentro do restaurante, sem investir em redes sociais. Após ajustar suas estratégias de marketing e focar nas redes, ele viu o público vegano se multiplicar e as vendas subirem. Quando você revisa e ajusta o seu plano de ação, tem a chance de identificar os erros antes que eles se tornem maiores. Agora, imagine que você tem um salão de beleza e decide lançar um programa de fidelidade para atrair mais clientes. Após um mês, percebe que apesar de novos clientes estarem participando, os clientes antigos estão deixando de frequentar.
Sem revisão, você talvez nunca percebesse que as regras do programa estavam desincentivando os clientes mais leais. Ajustando isso, você pode corrigir a rota e manter todos satisfeitos. Além disso, revisar o plano permite que você se mantenha aberto a novas oportunidades. Se o mercado muda e você não adapta o seu plano, perde chance de crescer. Por exemplo, se você tem uma loja de produtos esportivos e, de repente, um novo tipo de exercício começa a virar febre, revisar o plano e incluir produtos relacionados a essas tendências pode fazer toda a diferença. Analise os resultados. Comece revisando os resultados recentes. O que está funcionando? O que não está funcionando? Utilize métricas que façam sentido para o seu negócio, como, por exemplo, o aumento de vendas, o engajamento nas redes sociais ou até mesmo a redução de custos. Identifique o que mudou. Talvez o cenário econômico tenha mudado, ou talvez novos concorrentes tenham surgido. Avalie o que mudou desde a última vez que você revisou seu plano. Ouça os feedbacks. Clientes e colaboradores são ótimos para identificar pontos de ajuste. Se você tem uma cafeteria e os clientes reclamam que o café está demorando muito para ser servido, essa é uma pista clara de que o plano precisa de ajustes operacionais. Faça os ajustes. Com os dados em mãos, reestruture as ações que não estão dando o resultado esperado e invista mais nas que estão funcionando bem. Ajuste o cronograma, realoque recursos e defina novas metas se necessário. Monitore regularmente. Revisar o plano de ação não é algo que você faz uma vez e esquece pro resto da vida. Defina períodos regulares para voltar ao plano e verificar se as novas ações estão funcionando. Assim, você fica preparado para qualquer curva inesperada. Revisar um plano de ação é como fazer uma manutenção preventiva no seu carro. Pode dar trabalho, mas evita muitos problemas lá na frente. E com um plano bem ajustado e atualizado, você garante que está sempre no caminho para o sucesso. O que é a Casa Minha hoje, o antes e o depois? Seguindo os conselhos do amigo, eu cheguei à conclusão, que eu deveria ter começado antes. Eu nunca imaginei saber que isso ia fazer a Casa Minha evoluir como empresa, porque a gente aprendeu também a se reestruturar com todos os conselhos que tu vem nos dando. O teu start, o start do que você explanou para nós, que nos demonstrou a importância disso fazer. A gente quer perpetuar e avançar cada vez mais. Nas primeiras reuniões, eu observei que eu não conhecia a minha empresa. Ela vai crescendo organicamente. E muitas vezes você não para analisar tudo aquilo que tu gerou. Começou a nos fazer questionamento. Aonde que se guardava informação? A gente viu a oportunidade de a gente se reorganizar. O trabalho que a tua empresa trouxe para dentro da Casa Minha, a tua gestão, o teu trabalho em fazer gestão da cultura e os processos dela, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Karen como sendo uma oportunidade, só esse conselho que eu tenho a dar para você, autônomo, empresário. Agora nós vamos dar aquela olhada marota nas 5 atitudes das pessoas comuns que conquistam sucesso. E claro, como é que vão adotar elas na sua vida, certo? Sucesso não é obra do acaso, mas também não é uma ciência exata. E o mais inspirador é que pessoas comuns como eu e como você podem sim atingir o sucesso. Sabe qual que é o segredo? As atitudes. A diferença está na maneira como encaramos os desafios e como moldamos o nosso dia a dia para avançar. Aqui estão as 5 atitudes que estão no coração das pessoas que viram a chave e conquistam algo grande. Persistência. Quando o simples fato de não desistir é a melhor estratégia. Se tem uma coisa que a vida adora fazer, é testar a nossa paciência, né? Para qualquer sonho, haverá portas fechadas, tropeços e um sem número de não pelo caminho. As pessoas que conquistaram o sucesso têm um traço em comum. Elas continuam tentando. Pensa no Walt Disney, que a gente falou antes, né? Que ouviu que o seu trabalho não era criativo o suficiente e foi demitido. Ele persistiu. E bem, o Mickey Mouse provavelmente não precisa de mais apresentações, né? Persistência é não desistir quando a resposta é não, mas sim tentar de novo, e de novo, e de novo, até a porta se abrir ou até você criar uma nova porta. Resiliência, saber se levantar após cada tombo. A vida vai derrubar você em algum momento, e isso é fato. O segredo é como que você reage. Gente bem-sucedida não se vitimiza, em vez disso, levanta, sacode a poeira e segue em frente.
Resiliência é sobre aceitar as quedas como parte do processo. Por exemplo, a Oprah Winfrey teve uma infância difícil e enfrentou muitos desafios, mas sua resiliência a levou a se tornar uma das personalidades mais influentes do mundo. A capacidade de voltar mais forte após cada tombo é um verdadeiro superpoder que qualquer um pode cultivar. O foco, saber o que quer e ir atrás com determinação. O foco é uma bússola que orienta o seu sucesso. Pessoas bem-sucedidas sabem exatamente o que querem e traçam um caminho para chegar lá. Elas não desperdiçam tempo com distrações e têm clareza sobre os seus objetivos. Lembra do Jeff Bezos? Ele tinha um emprego confortável, mas decidiu focar na criação da Amazon, mesmo quando o conceito de vender livros online parecia uma ideia meio maluca. E olha só onde é que ele chegou. O foco te dá direção e evita que você gaste energia em coisas que não te aproximam dos teus objetivos. Disciplina, a arte de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. Quem disse que o caminho para o sucesso é fácil? Disciplina é sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o sofá parece mais convidativo. Pessoas de sucesso não esperam pela motivação, elas criam hábitos e rotinas que sustentam as suas metas. O Elon Musk, por exemplo, é um baita de um exemplo de disciplina. Entre Tesla e SpaceX e outros projetos, ele mantém uma rotina intensa, dividindo seus dias quase em minutos. Talvez a gente não precise de um cronograma tão extremo, mas aprender a ser disciplinado é a chave para chegar longe. Iniciativa. Não espere pelo momento perfeito, mas crie esse momento perfeito. Sabe aquele ditado, quem espera sempre alcança? No caso das pessoas bem-sucedidas é mais como, quem faz sempre alcança. Pessoas de sucesso não esperam a oportunidade perfeita cair do céu. Elas saem e criam as suas oportunidades. Pense no caso da Sarah Blakely, fundadora da Spanx, que teve a ideia dos modeladores quando ninguém acreditava nela. Ela pegou um produto simples, reinventou o conceito e construiu um império. A iniciativa é o motor que transforma uma boa ideia em realidade. E como adotar essas atitudes no seu dia a dia? Bom, desenvolver a persistência. Crie o hábito de tentar mais de uma vez, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Coloque lembretes com suas metas e relembre-se diariamente dos motivos pelos quais você começou. Cultive a resiliência, veja os desafios como oportunidades de crescimento. Quando algo der errado, pergunte-se: o que é que eu posso aprender com isso? Em vez de se abalar, use os obstáculos como trampolins. Aperfeiçoe o foco. Dedique um tempo para definir as suas prioridades. Comece eliminando as distrações. Pode ser difícil no começo, mas à medida que você vê os resultados, vai ficar cada vez mais fácil. Pratique a disciplina. Crie rotinas e comprometa-se com elas. Se for preciso, use um calendário, uma agenda, para organizar tarefas e compromissos. Aos poucos, você verá como a disciplina cria um ritmo para sua jornada. Exercite a iniciativa. Não espere pelo momento certo. Se tiver uma ideia, comece hoje. Seja em pequena escala ou até mesmo como um teste. Quanto mais você age, mais oportunidades surgem. Agora eu vou te surpreender. Como você já deve ter percebido ou não, o sucesso não é um destino. É uma jornada cheia de reviravoltas e surpresas. Adotar as atitudes no dia a dia é como plantar sementes que com o tempo crescem e se transformam em frutos do seu trabalho. Então, se você é uma pessoa comum e está em busca de algo extraordinário, lembre-se de que as pequenas ações, quando feitas com persistência, foco e disciplina, têm o poder de se transformar qualquer sonho em realidade. Por isso, prepare-se para sentir aquela energia incrível de transformação, porque agora eu vou te convidar para dar um passo definitivo rumo ao sucesso. Imagine só você adotando essas 5 atitudes poderosas e de repente o seu dia a dia ganhando um novo brilho. A sua jornada fica mais leve e, claro, os resultados começam a aparecer. Parece um sonho, né? Mas é mais real do que você imagina. Vamos adotar essas 5 atitudes e mudar a sua vida. Quando falamos de persistência, nós não estamos só falando de tentar até dar certo. Nós estamos falando de reprogramar sua mente para que, em vez de desistir na primeira curva, você continue se movendo com a certeza de que o sucesso está logo ali. Visualize isso. A cada obstáculo superado,
você se aproxima mais e mais de ser aquela pessoa que nunca abandona os seus sonhos. Persistência é a resistência à queda. É o que faz você se levantar mais forte a cada desafio. Agora, a resiliência é o seu superpoder secreto. Ela é o que transforma as dificuldades em oportunidades. Com essa habilidade, você não apenas enfrenta os problemas, mas aprende com eles e se torna mais sábio e mais experiente. E o melhor de tudo, você vai inspirar quem está ao seu redor. Foco é o seu próximo passo. Ao eliminar as distrações e direcionar toda a sua energia para o que realmente importa, você vai começar a notar o tempo rendendo mais e mais. Isso significa mais horas para se dedicar ao que realmente faz o seu coração bater mais forte, para se conectar com o que é essencial. E disciplina? Bom, ela vai te surpreender. Porque ao contrário do que muitos pensam, disciplina não é sobre se forçar a fazer algo, é sobre criar hábitos tão poderosos que a ação se torna um prazer. É a arte de se comprometer com seus objetivos e se entregar a eles de corpo e alma. E cada passo dado com disciplina te traz aquela sensação incrível de missão cumprida, de estar no controle da sua própria história. E por fim, a iniciativa é o ato de ousar. É aquele estalo que te faz pular do sofá, pegar aquela ideia esquecida e transformá-la em algo real, palpável. Quem sabe ela pode até virar o próximo grande passo da sua vida. As oportunidades nunca mais vão te deixar esperando, porque você vai estar sempre lá pronto para agarrá-las. E eu tenho uma notícia bombástica para você. Amanhã, às 20 horas, nós temos o grande encontro final da Jornada Mais Prosperidade. E você não pode faltar. Se você achou que as aulas até agora estavam boas, espere só para ver o que vem por aí. Amanhã é o dia em que tudo se conecta. Você vai conhecer um método que, de uma maneira prática, vai implementar essas 5 atitudes na sua vida, fazendo você sentir na pele a transformação. Lembre-se, amanhã não é apenas uma aula. É o momento em que você vai dar o próximo passo para viver essas atitudes de verdade e transformar os seus objetivos em realidade. Então prepare-se, reserve esse horário, pegue o link da aula que está aqui na descrição do vídeo, porque a aula de amanhã vai ser imperdível. A sua jornada para uma vida mais próspera e cheia de realizações começa agora e você merece esse sucesso. Então, nós nos vemos amanhã às 20 horas, prontos para dar aquele passo definitivo. Vamos juntos e é a sua vez de brilhar. Eu estou ansioso para te ver na aula de amanhã. Vai ser incrível. Pode apostar. Até lá.